E se Deus falasse hoje, aqui e agora, com sua cidade, sua comunidade, e ninguém lhe desse ouvidos? Essa é uma pergunta que pode parecer distante, mas já foi a dura realidade de um povo muito antes de nós. Imagine uma cidade que, do lado de fora, parecia perfeita. Ruas movimentadas, com comércio próspero, casas luxuosas e festas grandiosas. Seus habitantes viviam confortavelmente, confiantes de que tudo estava sob controle. A fé parecia intacta, porque os templos estavam cheios, as cerimônias religiosas aconteciam religiosamente e o povo dizia: estamos em paz com Deus. Mas algo fundamental estava faltando. Por dentro, o coração daquela cidade estava corrompido, distante da justiça, da misericórdia e da verdade que Deus exige. E foi nesse cenário que uma voz diferente, um som estranho e inquietante, começou a ser ouvido. Vinda de um homem simples, alguém do campo, sem títulos nem prestígio, mas carregando uma mensagem firme e urgente: a palavra de Deus. Ele alertava que a prosperidade não era sinal da aprovação divina, que o povo estava brincando com Deus, ignorando seus mandamentos, vivendo na arrogância e na injustiça. Deus viu tudo, ele dizia, e o juízo está próximo. Porém, diante desse aviso, ninguém queria escutar. O conforto e o brilho das aparências abafavam qualquer sinal de arrependimento. A voz do profeta soava como loucura para muitos, como exagero para outros, e provocava risos e zombarias entre os líderes e o povo. Mas o tempo não para. Enquanto eles ignoravam, o relógio avançava. A voz que clamava nas ruas era uma última chance, um grito que poderia despertar a cidade de sua cegueira espiritual. E mesmo assim, a multidão continuava a rir, a desdenhar, a fechar os ouvidos. Foi assim que uma cidade inteira começou a brincar com Deus, sem perceber que aquilo era brincar com fogo. E o fogo, quando se espalha, não escolhe suas vítimas. Essa é a história da voz ignorada. A voz que Deus enviou, mas que o povo escolheu rejeitar. Uma história que não é apenas do passado, mas um alerta vivo para os dias de hoje. A cidade parecia um sonho realizado. Próspera, vibrante, um centro de comércio e riqueza. Suas ruas eram tomadas por comerciantes, artesãos e famílias que desfrutavam de uma aparente segurança e fartura. Os palácios brilhavam ao sol e a cultura florescia em festivais grandiosos. Todos ali viviam um momento de glória. Mas esse brilho era superficial. Por trás da fachada, a cidade estava cega para a verdade mais essencial. O egoísmo e a injustiça dominavam as relações. Enquanto alguns acumulavam riquezas, muitos passavam fome e miséria, invisíveis àqueles que ostentavam poder. O orgulho crescia como erva daninha, sufocando a humildade e a compaixão. A lei era aplicada de maneira desigual, favorecendo os poderosos e deixando os fracos à mercê. Os templos e rituais religiosos continuavam, mas eram apenas uma rotina vazia. A fé que deveria transformar o coração e motivar a justiça havia se tornado espetáculo e formalidade. Muitos acreditavam que, por estarem ligados às tradições, estavam protegidos e abençoados, mesmo que a verdadeira essência do relacionamento com Deus estivesse perdida. Essa cegueira espiritual era o maior perigo da cidade. A ilusão de que tudo estava bem, quando, na realidade, o mal crescia silencioso. Eles haviam esquecido que Deus vê o que o olho humano não enxerga. O sofrimento dos oprimidos, a hipocrisia do culto sem amor, a indiferença diante do próximo. E enquanto a cidade dormia em sua falsa segurança, a voz do profeta se tornava cada vez mais urgente. Ele insistia em alertar que a prosperidade era apenas uma sombra e que a verdadeira ruína vinha de longe. No meio daquele cenário de opulência e cegueira, Deus escolheu falar através de um homem improvável. Ele não era um sacerdote renomado, nem um líder político. Era alguém simples,
Talvez um camponês, um boiadeiro, alguém que mal se encaixava no luxo da cidade. Sua vida era humilde, marcada pelo trabalho duro e pelo contato com a terra. Quando recebeu o chamado, sentiu o peso da missão. Como alguém tão comum poderia enfrentar uma cidade tão poderosa? Como sua voz poderia ser ouvida em meio a tanto barulho? Mesmo assim, a voz divina foi clara e impossível de ignorar. Ele não podia recusar. Esse homem, agora profeta, carregava uma mensagem urgente e incômoda. A cidade estava longe de Deus. A prosperidade não era sinal de bênção, mas de perigo. A injustiça, o orgulho e a idolatria tinham enfurecido o Senhor. Ele foi enviado para chamar o povo ao arrependimento, para sacudir os corações adormecidos e anunciar que o juízo era iminente. Ao chegar à cidade, seu aspecto simples causava estranhamento e desconfiança. Poucos estavam dispostos a ouvir alguém tão modesto. Ainda assim, ele falou com autoridade, firmeza e coragem, transmitindo palavras que ardiam como fogo. Era uma voz que vinha da humildade, mas carregava o poder de Deus. Uma voz que não podia ser calada, mesmo que a cidade quisesse ignorá-la. E assim, o profeta começou seu clamor, uma voz solitária contra a multidão indiferente. A voz do profeta ecoava pelas ruas, mas não encontrava corações abertos. Em vez de respeito ou atenção, ele recebia desprezo e zombaria. Os líderes religiosos, acostumados ao controle e às aparências, viam nele uma ameaça, alguém que desafiava o conforto da rotina e expunha suas falhas. O povo, acomodado na prosperidade, recusava-se a enxergar além das suas certezas. O profeta era chamado de louco, fanático, agitador. As palavras que deveriam provocar arrependimento tornavam-se motivo de escárnio. Alguns até o perseguiam, tentando calar sua voz incômoda. Mas quanto mais tentavam, mais forte e persistente ele se tornava. A cidade, cega em sua arrogância, acreditava que nada de mal poderia acontecer ali. O orgulho os fazia ignorar as advertências. Afinal, Deus está conosco, diziam, mas sem entender que isso exigia mudança de atitude, não apenas rituais vazios. A religiosidade havia se tornado uma máscara, escondendo a indiferença e a injustiça. O povo continuava suas festas e cultos, mas o coração estava longe de Deus. Enquanto isso, o profeta seguia firme, consciente da rejeição, mas impulsionado pela urgência da mensagem divina. Ele sabia que ignorar a verdade seria fatal e que o tempo era curto. O que a cidade não percebia era que rejeitar a voz de Deus era abrir caminho para a destruição. Um caminho que poucos queriam admitir, mas que logo se tornaria inevitável. Enquanto a cidade continuava a rir e rejeitar a voz do profeta, sinais silenciosos começaram a surgir. Pequenos, mas impossíveis de ignorar para quem quisesse ver. As colheitas, antes fartas, começaram a minguar. O solo parecia cansado e as pragas começaram a atacar as plantações. O mercado, que antes transbordava riquezas, começava a sentir o peso da escassez. Ao mesmo tempo, a violência aumentava nas ruas. Disputas por poder e recursos se tornaram comuns e os mais fracos sofriam sem proteção. O senso de justiça, já frágil, se esvaía diante da ganância e do egoísmo. Ainda assim, o povo se recusava a admitir que algo estava errado. Eles explicavam as dificuldades como meros acidentes ou azar passageiro. Alguns culpavam inimigos distantes, outros acreditavam que tudo fazia parte de um plano maior, sem perceber que era o próprio Deus enviando avisos claros. O profeta seguia firme, apontando para esses sinais, tentando abrir os olhos da cidade. Ele lembrava que o tempo para arrependimento estava se esgotando, que a misericórdia de Deus não duraria para sempre. Mas a indiferença prevalecia. A cidade preferia manter o conforto da ilusão a enfrentar a verdade dolorosa. E assim,
A sombra do juízo se aproximava lentamente, enquanto a cidade brincava ainda com fogo, sem perceber que o fogo estava prestes a consumir tudo. O momento decisivo finalmente chegou. O profeta, com o coração pesado, entregou à cidade sua última e mais severa mensagem. Uma palavra que ninguém queria ouvir, mas que precisava ser dita. Era o limite final da paciência divina, o ponto em que a misericórdia se esgota e o juízo inevitavelmente começa. Ele falou de destruição total, de portas que se fechariam, de casas que seriam abandonadas, de sonhos desfeitos. Anunciou que a prosperidade tão celebrada não seria suficiente para proteger ninguém, que o orgulho e a injustiça tinham convocado uma tempestade que varreria a cidade. Essa última profecia soou como um trovão, assustando muitos, mas a maioria ainda preferia fechar os olhos. Alguns ainda questionavam, outros renegavam, mas poucos realmente entenderam a gravidade do que estava por vir. O profeta sabia que sua missão chegava ao fim. Sua voz não seria mais ouvida, e o silêncio de Deus tomaria o lugar das palavras. Ele se retirou, deixando para trás uma cidade em choque, mas ainda incrédula. Era um momento sombrio. O tempo do aviso acabara. O futuro da cidade estava selado pela rejeição contínua. Naquele instante, o profeta desapareceu da cena pública, mas sua mensagem permaneceu, ecoando como um último alerta para todos que ainda estivessem dispostos a ouvir. O dia que muitos temiam chegou, e a cidade não estava preparada. O que antes era um lugar de festa e orgulho transformou-se em cenário de caos e desespero. Guerras irromperam, vizinhos se tornaram inimigos, e o chão que sustentava a prosperidade tremeu sob os pés dos seus habitantes. A fome se espalhou rapidamente, pois as colheitas já não existiam mais, e os mercados antes cheios estavam vazios. Famílias foram separadas pela violência e pelo medo. As ruas, antes tão movimentadas, ficaram desertas, tomadas pelo silêncio opressor da destruição. Os templos, que antes ecoavam com cânticos e orações, estavam agora abandonados. O povo buscava desesperadamente a ajuda de Deus, mas o tempo para clamar havia passado. A resposta que chegava era o silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer tempestade. Muitos tentaram fugir, correr, se esconder, mas não havia para onde ir. O juízo anunciado pelo profeta acontecia diante dos olhos incrédulos e arrependidos. Porém, era tarde demais. Naquele momento, a cidade compreendeu o peso de ter desprezado a voz de Deus. A voz que um dia ecoou como um grito de alerta. O fogo que ela brincou estava consumindo tudo: sonhos, vidas, esperanças. E a lição ficou gravada na memória daqueles poucos que sobreviveram. Brincar com Deus é brincar com o próprio fim. Anos após a queda, restou apenas um sobrevivente daquela cidade devastada. Um homem que, quando jovem, também ignorou as advertências do profeta. Ele agora vive só, carregando no coração a dor de um passado que poderia ter sido diferente. Esse homem se senta à sombra de uma árvore antiga e começa a escrever. Escreve para que ninguém esqueça o que aconteceu, para que futuras gerações aprendam a ouvir a voz que nunca deve ser ignorada. Ele lembra das risadas, da arrogância e do descaso com que o povo tratou o profeta, e lamenta profundamente a escolha que fizeram. Seus escritos não são apenas um relato histórico, mas um grito de alerta que atravessa o tempo. Ele conta como a cidade, com toda a sua riqueza, sucumbiu por rejeitar a verdade e se recusar a se arrepender. Mas também revela um desejo, que mesmo depois de tanto sofrimento, haja esperança para aqueles que estiverem dispostos a ouvir e mudar. A voz desse sobrevivente é um convite para que não percamos tempo, para que não sejamos surdos aos sinais e para que, enquanto ainda há tempo, busquemos a verdadeira transformação.
Porque a história da cidade que brincou com Deus não precisa ser a nossa história. Agora, voltamos o olhar para os dias de hoje. Quantas vezes, em nossa própria cidade, em nossa comunidade ou até em nosso coração, estamos repetindo o mesmo erro daquela cidade antiga? Quantas vezes ignoramos os alertas, preferindo a ilusão do conforto e da estabilidade? Vivemos em tempos de abundância, mas também de desigualdade, injustiça e egoísmo. A fé, para muitos, virou rotina vazia, um hábito sem transformação real. A voz que clama por justiça e arrependimento continua sendo ignorada, abafada pelo ruído das distrações e pelo orgulho que nos impede de reconhecer nossas falhas. Assim como naquela cidade, hoje podemos estar brincando com Deus, ignorando seus caminhos, vivendo para nós mesmos, fechando os olhos para o sofrimento ao nosso redor. Mas a história não precisa se repetir. O chamado à mudança continua firme e urgente para cada um de nós. Não importa o quão distante estejamos, Deus ainda está falando, estendendo a mão para quem quiser ouvir. Este é o momento de abrir os olhos, de escutar a voz que insiste em nos despertar, antes que seja tarde demais. Porque a verdadeira segurança não está na prosperidade, mas na humildade e na obediência a Deus. Ainda há tempo. O relógio pode estar correndo, mas a porta da misericórdia continua aberta para quem quiser entrar. Deus não deseja a destruição, mas o arrependimento sincero que transforma vidas. Se você sente que essa história tocou seu coração, que há algo em sua vida que precisa mudar, saiba que não está sozinho. Deus está esperando por você, pronto para perdoar, restaurar e guiar o seu caminho. Não deixe para amanhã o que pode ser decidido hoje. Arrependa-se verdadeiramente, abra seu coração e permita que a mudança comece. Esse é o convite mais urgente que você vai ouvir. Volte para Deus com humildade e fé antes que seja tarde. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu não quero brincar com Deus. Quero orar por você e caminhar junto nessa transformação. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que vão abrir seus olhos e fortalecer sua fé. Lembre-se, o tempo é agora. Ouça a voz que Deus está falando em seu coração e faça a escolha certa. A cidade que brincou com Deus teve seu fim, mas você pode escolher um novo começo.